Boa noite. Aliás, boa tarde ainda. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte promove mais uma quinta cultural, desta vez com o professor Levi Pereira, que é uma das maiores autoridades em cartografia do mundo, referência até à Biblioteca do Washington, sobre palestras sobre a hipótese de descobrimento do Brasil no Rio Grande do Norte. Como a presidente Joventina Simões Oliveira ainda não está em condições de interagir com o público, recomendação médica, eu, Renan Segundo de Pereira, secretário-geral, estou fazendo, às vezes, presidente, gerindo a palestra. Recomendações expressas dela. A palestra não pode passar de 45 minutos e o tempo para as perguntas também tem que ser exíguo. Cada pergunta também não pode ultrapassar 2 minutos. Exatamente porque tem que levar em conta a situação dos funcionários do Instituto. Eu já disse, 45 minutos para apresentação. Deus para cada pergunta. Porque tem que levar em conta a realidade dos funcionários do evento. O professor Levi tem a palavra. Agora. Caro secretário, eu gostaria de apresentar minhas boas-vindas para todos que estão aqui, convidados, companheiros, meus amigos, familiares. Hoje eu estou com a boa plateia. Bom, está aí o título da palestra de hoje. Análise crítica. O que é uma análise crítica? Isso não é, análise crítica é um termo, digamos assim, normal de discussão de qualquer assunto em alto nível. Aí não tem nenhum conceito de, digamos assim, de denegrir, nem nada. Muito pelo contrário, uma discussão clara, aberta, com argumentos claros e o que eu pretendo apresentar sem nenhum juízo a respeito das conclusões do que eu estou vendo. Por favor, pode ir. Bom, está aí o resumo do que nós vamos fazer. Lá no final já foi dito 15 minutos para esclarecimento. Próximo. Bom, isso aí é só para recordar para quem não está acostumado com o que foi o achamento do Brasil, como foi a chegada dele aqui, tá? Começa logo na quarta-feira, na seguinte ordem. Essa ordem que eu estou apresentando aqui é importante, exatamente a ordem que está na Carta do Caminho. Eles vêm navegando e avistam o tal do monte muito alto e redondo. E logo em seguida joga o prumo e mede a profundidade, que está ali, 19 braças. Isso aí estima-se que esteja 6 léguas, a mais de 30 quilômetros da costa. Continuam navegando, eles ancoram, em 19 braças, agora sim em 6 léguas, e no dia seguinte navegam em diretora de terra até encontrar 9 braças e ali ancoram toda a esquadra. Que esquadra era essa? 12 navios. Entre naus e caravelas, a maior nau era de 300 tonéis. Eram navios pequenos, rápidos. As naus eram mais lentas, mas muito mais rápidas do que as enormes naus que vão se seguir no século seguinte, aumentando a carga. Bom, no dia 24, já levanta o âncora e navega em direção ao norte, 10 léguas, ao norte, não é para o oeste, nem é para o norte. 10 léguas e vão ancorar no
lugar que tem um porto dito, um lugar muito seguro, um porto seguro. Pode passar. Quem é que escreveu sobre isso? Está aí. 1998, 2000, o senhor Lenine começa essa proposta, o Cabugi como sendo um Monte Pascoal. Em 2013, a Tânia Teixeira, ela escreve também mais um livro, só que ela segue, ela não discute tecnicamente, nem acrescenta nenhum argumento a favor de que seja o Cabugi. Passa. 2015, o último livro do nosso amigo Lenine, O Bando do Mar. Engraçado, nesses livros eu tenho a sequência, ele vai mudando e ajustando os argumentos. Ele tem uma evolução de argumento que eu vou discutir em outras palestras futuras. E a partir de 2018, então, o meu amigo Manuel Dantas, que é o nosso companheiro aqui no Instituto, trabalhamos junto numa comissão sobre o descobrimento, e ele escreveu esse primeiro aí, o livro, de 2018 e agora de 24. A diferença de um livro para o outro é que ele abandona o Cabugi do Lenine e passa a adotar a chapada. Chapada você sabe o que é, né? Não é um monte muito alto e redondo, é uma coisa plana, é uma chã de serra. Passa. E aí passou a ter agora. Oi, Carmen, seja bem-vinda. Você. Agora passa a haver mais argumentos de ordem técnica sobre essa possibilidade histórica. Do Chesma e do Furtado, são dois doutores, um é do Departamento de Física, e eles, olhando e se entusiasmados com o motor das correntes oceânicas, que é a rotação da Terra e o efeito da aceleração de Coriolis, né, nesse deslocamento. E a partir daí começa a escrever, em 2023, junto já com o Manuel, em português, né? E ele publicou A Força de Coriolis. Chesma, Furtado, já começa a publicar isso no exterior, do Brazilian Journal, e agora lá nesse jornal do Navigation, que é conectado à Universidade de Cambridge. E além disso, há mais informações. Nós tivemos uma palestra aqui do Manuel, em 2023, onde ele começa a ideia da Serra Verde. E o Chesma também, há 2 meses atrás, fez uma palestra aqui a respeito e confirmando a visão deles de que foi aqui. Passa. Não passou por isso. Bom, isso aí para vocês entenderem o que é a hipótese do Lenine. A descoberta do Brasil ali no Cabo de São Roque, e enxerga a Serra do Cabugi e faz uma navegação até um porto seguro, que seria a Praia dos Barcos. Isso aí é a tal da navegação para o norte, que vocês estão vendo, esse arco. Passa. Qual a hipótese do Chesma? Essa desligação. Bota em cima. Obrigado, a Meia é a minha esposa. É por isso que eu estou tão mal educado dessa forma. Desculpa. Bom, a hipótese do Chesma é simplesmente concordar com a visão nisso que está exposto, tem com a visão do Manuel. O Manuel faz isso aí, propõe esse laço, esse primeiro laço aqui do lado esquerdo, do seu apontador, que seria a chegada atravessando os baixos de São Roque com uma das barretas. No caso é a barreta, se não me engano, do Rio do Fogo. Tá? E a outra possibilidade é essa do Lenine, que é chegar no porto, veja, até perto de Natal, mas dá um desconto e coloca lá perto do Cabo de São Roque, e ele navega paralelo por Rio dos Margens e vai todo mundo para lá perto do Rio do Fogo. E
Do lado direito está o que eles estudaram, que seria a aproximação, na visão deles, a Porto Seguro na Bahia. Porto Seguro, não, desculpa, a Barra do Caí na Bahia, onde foi feito o primeiro encontro. Depois eles navegam para o norte e vão no que ele tratou como sendo Porto Seguro, e o atual Porto Seguro, e não é bem esse, já foi observado isso na própria palestra passada, e sim, essa navegação para o norte, lá ele se dirige a Santa Cruz Cabrália. Passa. Bom, e textos que foram escritos pelos dois doutores, eles mostram essa foto aí, e aquela palavra Landerro significa terra à vista, quer dizer, ali foi feito o descobrimento no Brasil. Aí a posição do Landerro, e se você notar lá em cima tem uma sombra da linha do horizonte, do ponto da onde eles bateram essa foto, segundo eles, a 30 quilômetros de Macharanguape e Bubiú. Passa. Além disso, eles acrescentam isso daí. Uma imagem hipossométrica, ou seja, uma imagem de relevo, para garantir que o monte avistado é um monte muito alto e redondo. Eu só peço atenção para vocês com a foto de cima. Ela tem o que eu chamo de exagero na vertical. Tá? Tecnicamente, você não usa a mesma escala para vertical do que para horizontal. Por isso que estão tão pontudas as montanhas. Passa. Manuel Cavalcante, né? Agora aqui eu vou discutir a hipótese do Manuel. Manuel começa invertendo a ordem do avistamento. Por isso que está em vermelho ali embaixo, ali, ó. Pós o primeiro avistamento, tá? Na primeira batimetria, segundo ele, é pós o avistamento. E o contrário. A batimetria é feita, é pós-avistamento e não antes do avistamento, como ele colocou. Isso aí dá uma diferença aqui, eu não vou levantar, mas espero que vocês percebam nos meus marcos. Bom, e fazem todo aquele... ele faz uma coisa interessante e eu considero a melhor proposta, que é colocar coordenadas geográficas perfeitas dos pontos que ele julga que são os pontos de avistamento, o ponto do primeiro fundeadouro, o ponto do segundo fundeadouro e assim por diante. Aí, posição precisa, não é aquilo 30 quilômetros, sei lá onde, perdido no meio do mar, é um ponto preciso. Passa. E é isso aí, também na hipótese do Manuel, que como eles fazem o descobrimento lá, Rio do Fogo, Zumbi, Perópolis, nessa área, ele faz essa navegação. Essa navegação aí, gente, é muito curta, tá? A 10 léguas, dá 50 e poucos quilômetros apenas. Continue. E no livro dele ele coloca para demonstrar que o ponto avistado é um monte, é um ponto muito alto e redondo. Ou seja, muito pontudo, né, no meu entender, tá? E eu vou comentar essa imagem mais lá na frente. E aí, como nas palavras dele, está lá, é o Monte Pascoal, tá, que foi batizado pelo Sheldon como MP Potiguar, MPP, Monte Pascoal Potiguar. Já tem até um nome, o Monte Pascoal daqui. Bom, passa. Eu agora começo a avaliar observação de linha do horizonte. Eu só vou discutir aqui visibilidade, linha do horizonte, distância que você pode ver o monte. Eu estou atrás do Monte Pascoal. Bom, no segundo império, o Brasil contrata esse senhor aí, que chama Ernest Bouchet, foi diretor do Observatório Nacional de França, para mapear a costa do Brasil. E ele faz uma campanha hidrográfica aqui, produzindo os primeiros mapas detalhados dos baixos de São Roque, da costa, de toda a costa
que Margem de São Roque é uma das costas mais perigosas que existe nesse Brasil. É isso aqui ou o tal do Abrolhos. Passa. Bom, esse aqui é o mapa que o Chess produz. E aí vocês vejam o seguinte. O que é que eu destaco nesse mapa? Você é meu apontador, mas eu tiro ele. Ele faz uma indicação de coisas, de marcos que você pode observar olhando na linha do horizonte. São todas dunas. São dunas e mais. Ele coloca a duna e coloca com quantas milhas ou qual a distância que você pode enxergar essas dunas. Então não tem nenhum monte no interior que você diz, lá está o Monte Pascoal, se você vê, bota o barco nessa direção. Não existe isso. Então, esse já é o primeiro indício de que não se enxerga coisa alguma aí. E ele vai afirmar isso aqui na frente. Passa. Ele, eu não sei se foi minha sorte, mas o Moucher fez uma previsão para mim muito boa. Isso é um mapa, um tipo de mapa que você encontra muito em roteiro de navegação, que são a linha de costa. Você no mar, como é que você vê? Para você poder identificar onde é que você está. Então ali, lá está, por exemplo, Cabo de São Roque, a duna de vários pontos aqui no litoral, e todas essas são aquelas que estão mapeadas, que estão lá com altura e quanto de visibilidade que você enxerga. Então eu tenho um perfil parecido com aquele que foi apresentado naquela famosa foto do barco a 30 quilômetros da costa. Passa. Isso aí, eu tirei alguns exemplos, tá? Eu tenho uma planilha enorme. Enorme que eu digo deve ter umas 250 linhas de distância com cálculos. Para chegar nisso aí, que eu botei alguns exemplos. Isso aí é para dar um parâmetro preciso e não estimado por opinião. Aí eu tenho a altitude das dunas que ele enxerga, Ponta de Piquitinga, Gameleiro, Janipabu, São Roque. Eu tenho a altitude que ele colocou e eu tenho as milhas, quer dizer, eu enxergo a 18 mil, eu enxergo. Isso aí vai me permitir determinar esse último padrão, que é parâmetro de visibilidade, que é aquilo lá. Para você enxergar qualquer monte à distância, você tem que, veja aqui na mesa, você tem que enxergar um pedaço, não está enxergando ele. Isso, vocês lá na frente vão dizer, existe métodos para se calcular essa distância que você enxerga, essa que chama de ocultamento pela linha do horizonte, a Terra é redonda. Passa. Olha aí o que é que diz o meu querido Moucher. No bom francês, esse livro nunca foi traduzido por aqui, tá? Olha, cara. Bom, eu vou mudar em português até minha tradução, tá? O segundo parágrafo é assim. Como não existe nenhuma montanha no interior do país, que é composto aqui de deserto e planícies pantanosas, são essas dunas da costa que primeiro se percebe vindo ao largo. Estamos falando do litoral leste. O Rio Grande tem leste e tem norte. No norte você enxerga, Cabugi, tem algumas serras visíveis e que o pessoal de navegação usa. Passa. Ele repete isso, e isso aí, se vocês notarem as referências, olha, atenção nessas linhas azuis. Eu vou disponibilizar essa palestra no site do Instituto, e os azuis são hiperlinks, tá? Lá você vai acessar direto isso aí, não vai ter problema de pesquisar nada, pega dali e já vai enxergar essa referência. Tudo que vem azul aí é para acesso automático direto no computador. Bom, aí ele repete a mesma coisa. Agora aqui ele está, esse aqui de São Roque para o Maranhão, ó, mesma coisa. Cabo de São Roque, Tamapá. Como não existe montanha no interior do país, que aqui é composto de apenas planícies pantanosas, são essas colunas da costa sobre o primeiro no horizonte, quando se chega do mar. Mas claro que isso, meu Deus do céu, bom, passa. Eu estou colocando aqui uma referência histórica de uma campanha hidrográfica de alguém, de marinheiro,
são os melhores capacitados para esse tipo de assunto. Não é o pescador que está olhando, não estou desfazendo deles, mas aqui é uma observação de um time científico abalizado. Além disso, nós temos uma outra campanha hidrográfica. O que acontece? Na campanha do Mouchet, começa a descobrir que tem alguns errinhos aqui e acolá. Então é preciso fazer uma revisão. E o Brasil, pela primeira vez, cria um grupo para fazer mapeamento hidrográfico, levantamento, campanhas hidrográficas. E quem é esse nosso ilustre pernambucano que faleceu na Guerra do Paraguai, um herói pernambucano, e ele é o patrono da hidrografia da Marinha do Brasil. Só isso. Passa. Ele vem e vai refazer aqueles mapas do Mouchet. Então isso aí, a mesma coisa que eu digo em azul, você pode baixar esse grupo de mapa, etc. Ele faz mapas desde o Rio Mossoró até o Rio São Francisco do Norte. E o Rio São Francisco do Norte é o Rio São Francisco, né? Que a gente conhece o grandão, tá? Porque tem São Francisco no sul, o estado do Norte. Como a gente que é do Norte, né? O Rio Grande não devia ser Rio Grande do Norte. Nossa, nós nascemos no Rio Grande. E não como o Rio Grande do Sul que nasceu província de São Pedro. Bom, vamos lá. Ele, como o Mouchet, escreve roteiro. Roteiros são descrições, é um livro com instruções, cuidado com isso, marque, faça isso, faça aquilo. Até hoje se usa isso. Se você vai no Serviço de Hidrografia da Marinha Brasileira, você baixa a carta náutica e o roteiro. O roteiro é para você interpretar a carta, para interpretar outras coisas, outras informações. Passa. Aí o mapa. Esse agora, o mapa, você percebe que esse mapa aí, ele colocou ali desde como é que se diz? Da Barra do Rio Mossoró até do sul, perto de Bahia Formosa. Reduto, a ponta do Reduto da Bahia Formosa. Passa. Eu vou ampliando esse mapa agora. Aí estava avisando agora, eu já coloquei o norte para cima, todo mundo é acostumado a enxergar o mapa do norte para cima, não é quando o norte está, né? Você tem que observar o sentido do norte para você entender o mapa. Veja isso aí, ó. Esse é um belo local que o Cabral descobriu o Brasil. O que tem aí? Recife sobreaguado. O que é isso? A linha de Recife você vê quebrando embaixo, é branco. Quem já foi no Palácio do Mumbiú aí? Tá cheio. Bom, e no mapa pela primeira vez aparece aqui, que parece umas ilhazinhas por dentro, que são os bancos de areia. O banco de areia é um troço perigoso. Você vem num navio de madeira aí, pesado, bate o banco de areia e racha o fundo do mar. Não precisa ser uma pedra. Passa. Isso aí é só para mostrar. Eu vou botar de dedo, tá? Olha. A entrada que o pessoal prevê, via São Roque é por aqui. Tem 1, 2, 3, 4 barretas para você entrar para o canal de São Roque. Esse aqui foi o escolhido para o Cabral. O pior deles, olha a largura do canal aqui. Bom, já para lá, o Cabral sabia o que fazia, né? Estava com a frota carregada, pesada de tesouro, para comprar especiaria. O barquinho dele vinha bem dentro d'água, deixa para lá. Vamos, passa. E aí, faça essas dúvidas. O que é que eu faço? Eu faço eu chamo de expedição com drone, tá? Esses meus 2 amigos aí, ó. Eu vou lá e digo, pô, eu quero ver o Monte Pascoal, tem que ver esse monte alto e redondo. Bom, eu levo um drone e tomo foto. Passa. Só para vocês terem uma ideia, ali está descrita a metodologia que eu fiz, tá? Se vocês perceberem, eu quando vi a proposta do Manuel, quando ele coloca de onde se avistou, e até o máximo que talvez pudesse ter sido avistado, ele cria um cone, um mapas para frente, vocês vão perceber. Uma área triangular que vai dar vértice em cima da Serra Verde. Bom,
E aí eu pego essas linhas, da onde ele diz que é o ponto de avistamento, em cima da cabeça da Serra Verde, e vejo onde é que ele intercepta a praia. Nossa, eu estou ali olhando, eu estou olhando, eu vou lá para cima da praia, exatamente em cima desse ponto dessa linha, para ter o mesmo ângulo de visão. Bom, feito isso, gerou isso aí, ó. Fui lá em Carnaubia, Peroba, então primeiro, na primeira missão, ou expedição, eu fiz, eu falei zumbi. E eu aprendi que estava fazendo algo errado. Nós subimos o drone só a 33 metros na praia. Olha, o sujeito estava a 33 metros lá dentro do mar, tá? Só que, quando você calcula, você vai perceber que a linha de visão de quem está lá dentro do mar é mais alta na praia do que esses 33. Em função disso aí, eu corrigi e fiz essa segunda pesquisa. Como? Eu fui em cada um desses 3 pontos, visada direta do Ancoradouro para a Serra Verde, o primeiro avistamento para a Serra Verde e um ponto mais ao sul que ele citou, dentro da linha de probabilidade, em cima de um todo chamado de isóbata 55, vocês vão ver aqui na frente que dá nada isso. Eu pego esses 3 pontos e o que é que eu faço? Chego lá, jogamos o drone. E fazemos em 5 altitudes até 250 metros. Como tinha muito vento, fomos dizendo, vai ser 50, 100, 96, 100 e pouco. Isso não vai influir no resultado. Então, tem 5 visões de onde seria a tal do Monte Pascoal, Redondo de Alto, visões na direção da Serra Verde, da Chapada da Serra Verde. E dá simplesmente 135 fotos. Eu aqui só coloquei um pedaço. E em horários diferentes. 7 da manhã, quando eu tenho sol pelas costas. Meio-dia, sol de pino. E na hora de véspera, que o descobrimento do Brasil foi em hora de véspera, em torno de 15 horas, 3 da tarde. Aqui. E aí começa a ver o que é que eu estou vendo. Veja que tem uma faixa melhorada. Logo de manhã cedo, nós estamos com... Aí, outra coisa. Quando eu bato foto, tem que ser uma coisa precisa. Tem que haver um negócio chamado... dentro, quando você bate uma foto, você tem que dizer da onde eu bati essa foto, que altura eu bati essa foto, qual a direção que está essa foto. Essa aqui está lá em cima, ó, essa foto está lá, o rótulo dela. Qual foi o horário? Dia 3 às 7h24 da manhã. Acordei cedo para cachorro, para estar cedo lá. Ainda reclamei do pobre do fotógrafo, se atrasou um pouco. Eu queria estar mais cedo ainda. Mas estava bom. Aí tem a posição onde é que estava o drone. Está lá, ó, latitude e longitude. E qual a altura que ele estava. Aí essa é uma foto de 90 metros. Aonde? Na praia de Carnaubia. Aonde? Nessa coordenada que está aí. Ei, cadê o Monte Redondo de Alto lá no fundo? Com tudo. Passa. Isso aí você dá avistamento, hein? Passou? Eu tenho que altura. Eu subi para 145 metros. Olha lá no fundo como é que está, ó. Veja como é suave. Não tem nada pontudo, ou muito alto e redondo. Ou eu estou enganado? Eu estou vendo mais, eu estou vendo 40 quilômetros de uma ponta a outra. Cadê? Passa. Vou subir mais ainda. Não, aí já vou para outro ponto, né? Carnaubia. Eu estava na Carnaubia lá no começo, né? Carnaubia é a mais ao norte ainda. Em 116 metros também, não estou vendo nada. Passa. Eu vou para Garça. O que é Garça? Garça é a linha de visão da onde eles... do fundeador, 2 fundeadores, todos os 2, segundo o manual, estão praticamente na mesma linha, no mesmo eixo de visão da Serra Verde. Então, veja que já mudou o que você está vendo no chão aí, né? Olha lá no fundo, ó. Tem uma ligeira elevação. Aquilo lá, aquela coisa suavíssima que você está vendo lá, é a Serra Verde. Muito alto. Redondo.
Eu depois não quero comentar por que ele diz que isso é válido, tá? Você leia o livro aí, passa. Zumbi é a parte mais ao sul, no extremo, né? Inclusive foi o primeiro lugar nas primeiras paredes do Manuel, ele estava botando o pessoal em Zumbi, tá? Já subiu um pouco, já estamos lá na Pelopinha. Por quê? Por causa das barretas. Bom, mesma coisa, olha a linha do horizonte. Cadê o monte muito alto e redondo? Passa. Bom, aí é só um resumo, alguns exemplos dessas 135 fotos. Eu tenho todas à disposição de vocês. Vai estar no site do Instituto. O Pedro não está aqui hoje, mas eu vou colocar lá para qualquer baixar, olhar, ver, se divertir com isso daí. Tem muita informação interessante. Bom, observação da linha do horizonte é essa daí, ó. O Cabo Gira, essa situação da Chapada, ele encontra-se lá até distante, papapá, a campanha hidrográfica, o xeridão, não enxergo nada. Nem mesmo nas filmagens, na linha do horizonte, eu não consigo enxergar uma elevação significativa que possa destacar ao longe do mar. Aquela suavidade da coisa, só a onda na linha do horizonte, para mim, já vai atrapalhar um bocado. Passa. Bom, no livro tem essa justificativa, né? Olha aí. Vejam só. Coloca-se no livro, ó. A Serra Verde é um monte muito alto e redondo. E aí está a página do livro, olha aí. Eu não é muito alto e redondo. Eu estou vendo, bicho pontudão ali, aqui, ó. Esse aqui é a Serra Verde. Então, quer dizer, a Chapada da Serra Verde e aquela com 242 metros é o que se chama Serra Verde e resolveram rebatizar como Serra Torreão. E ainda acharam mais um no meio lá que é um Amarelão. O Amarelão é uma comunidade, é um assentamento que tem logo após a Chapada, o vizinho à Serra Verde, mas mais para o oeste. E eu vou e pego, aqui sou eu já embaixo, tá? Desse no meio. O que eu faço? Eu digo, lá está dito Google Earth, eu vou no Google Earth, pego a linha entre os pontos culminantes na Serra Verde, na Chapada da Serra Verde, e dá isso aí, eu bato perfeitamente o que ele colocou. Só que, veja a linha vermelha que eu coloco ali, o problema é de escala vertical e escala horizontal. Na escala horizontal, tem 20 quilômetros aquilo ali, enquanto que eu fiz questão de colocar, mas aqui você consegue ler as distâncias e as escalas do lado de lá. Lá a escala é para 320 metros, tá? Você tem uma ideia. Isso aqui tem só 320 metros. Isso aqui tem 20 quilômetros. Aqui em cima. Quando eu coloco a escala 1 para 1, que é o que você enxerga. Quando você vai no terreno, você não vê distorcido, puxando para cima e olhando na horizontal. Você vê isso que está aí. Então embaixo eu coloquei ali em escala 1 para 1. Era isso aí que eles deviam ter colocado, essa tripa de baixo aí, onde também continuo dizendo, tá difícil você enxergar a Torreão lá na esquerda, antes de ver a própria Chapada. A Chapada é muito mais ampla, são dezenas, a diferença está lá, 242 para 320, são 60, 80, 78 metros de diferença entre picos. Não dá para... Bom, mas vamos continuar, isso aí ainda é coisa pequena, para frente. Há um carro prata, placa RQK 4F50 lá fora, com a janela aberta. É um carro prateado Onix. E a gente está com medo de estar escurecendo, tá bom? Tá bom. Nós vamos tomar um café e eu vi tudo que você perdeu aqui. Não, perfeito. Bom, aí
pergunta é como abordar a inconsistência de descrição geográfica do ponto de avistamento? Bom, como é fazer isso do ponto de vista científico, frio, direto, tranquilo? Aí, eu proponho que a gente utilize cálculo de horizonte, observando a curvatura da Terra. Eu sei qual a distância máxima que eu posso avistar um alvo. Eu sei na altura do observador. Eu sei na altura do alvo, eu sei qual a distância máxima. Isso é usado pelo pessoal de telecomunicações para acertar as repetidoras, né, de telecomunicação. Né? Também. Passa. Bom, aí tem duas maneiras, meu Deus. Você pode usar esse programa chamado Erso Puro Calculator, está em azul ali, tá? Vocês baixarem, clica ali em cima que você vai cair em cima. Ele vai mostrar como é que ele calcula, qual as equações que usou, enfim. Como todo trabalho científico merece ser bem detalhado. Né? Ou então você calcula na unha. Tem umas coisas estranhas ali, para quem não está acostumado. Tem raiz, né? Raiz quadrada da altura do observador, raiz quadrada da altura do alvo, e você multiplica por um fator. Essas alturas estando em quilômetros, e você vai obter a distância em metros, já direto. Ela está um fator de conversão perfeito. Agora, tem duas coisas interessantes. O pessoal argumenta, não, mas linha direta não dá. Mas e se tiver refração? O que é refração? Refração é quando a luz encontra um meio que ela vai tendo densidades diferentes, isso vai curvando a linha de divisão. Evidentemente, isso funciona no entardecer quando você pega toda a atmosfera da Terra em ângulo, você passa centenas de quilômetros navegando dentro da atmosfera, e aí o que realmente lá em cima a densidade é menor e a densidade vai mudando, esse raio de luz ele vai encurvando. Mas em 100 quilômetros ou menos, isso aí não há diferença de densidade que justifique. Mas mesmo assim, eu vou usar padrão de astrônomo, tá? Embaixo, você veja que uma eu multiplico com o fator 3,57, o outro é 3,86. 8% maior. É um pequeno fator de correção. Vou usar para os seus dados. Você fez a refração, e sim. Vamos. Bom, outra coisa que está aí é o seguinte, que precisa ser estabelecido um parâmetro. Por exemplo, o gajeiro na nau Capitânia vinha 33 metros de altura. Quer dizer, ele, no olho dele, estava 33 metros. Eu tenho usado, estou usando 33 sim. No entanto, eu precisava entender isso. Espera aí, eu não teria coragem de dizer se era 40, 30 ou 20 assim. Achei uma nau que afundou lá em Cascais, tá essa daí, ó. Veja que essa é uma nau de 600 tonéis. A maior nau da Frota de Cabral, segundo toda a literatura histórica que nós temos, ela 300 tonéis. A metade dessa daí em volume. Bom, essa de 600, o mastro está lá 31 metros. Tá bom. Então você está vendo que está ao pé da gávea, tá vendo? A base da gávea está lá, 31 metros. Mais 1,70 m do nosso. Vamos botar um português alto, né? Porque o tempo é mais, tudo bem. Bota o olho dele a 1,70 m, só mais 1,70 m ali, não dá os 33. No entanto, isso é nesta nave. E nós sabemos que cálculo com volume, com relação ao valor linear, ela, por exemplo, para a área é o quadrado, para volume é o cubo. O que quer dizer isso? Para sabermos como comparar esse dado que está aí, uma nau maior ou menor do que essa, eu tenho que usar uma relação de volume e calcular qual é o efeito desse volume na dimensão linear.
Passa. Aí, aplicando isso daí, note, a nota de Cabral era metade. Não quer dizer que ela tinha metade da dimensão, ela tinha metade do volume. Portanto, em fatores lineares, ela era só 80% mais curta. Vocês estão entendendo? A dimensão para volume é muito forte, qualquer aumento que você dá. Volume, área, quadrado, volume, cúbico. Aí, isso aí devia ser a altura da linha divisada, tá? Mas eu não vou usar esses 24, eu vou usar 33. A altura, outra coisa que eu já adiantei, além de eu estabelecer qual a altura do observador, que eu vou usar deles, e não essa daí, que é bem menor, isso significa que a distância é pior ainda se eu fosse usar isso aqui. Bom, a altura do alvo exposto acima da linha do horizonte, que é isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, perto da mesa, tá? Não está vendo nada, né? Zero. Bom, como é que eu digo que você enxerga um alvo, a Serra Verde, lá daquela distância, se ela tiver 60 metros? Aí eu precisava de um parâmetro, eu já disse lá, né? Eu tinha aquelas dunas do Mouchet, com as alturas, eu peguei aquilo lá, calculei quanto estava exposto e calculei qual era o ângulo e quantos metros precisa estar exposto para cada quilômetro que você fica mais distante do alvo. Eu cheguei a essa média ali, ó. Eu preciso só de 20 centímetros a cada quilômetro. Se aparecer 20 centímetros aqui em cima, o marinheiro daquele do Mouchet enxergava, viu? A 1 quilômetro. A dezenas de quilômetros, claro, tinha que ter isso aí vezes a distância. Bom, continue. Bom, agora que nós já acertamos, eu já discuti a questão da visibilidade. Também, saber se essa coisa é visível ou não, eu tenho que conhecer duas coisas. A altura do alvo, a altura do observador, né? E a partir daí eu consigo calcular qual a distância máxima que você pode ver. E é esse o critério que eu vou usar aqui para verificar se a chapada da Serra Verde, uma chapada que nem de longe é parecido com um morro muito alto e redondo, né? Essa chapada, então coloquei que o carro vai enxergar assim, passa. Veja aí, isso aí é o Ledinipito, né? A D, foi por isso que se derrubou o litoral leste. Você enxerga o Monte Cabugi do Mar, sim, toda dentro desse círculo branco aí, ó. Círculo branco é com refração, branco fino é sem refração. Então ali perfeitamente, você ali sempre bate o olho que vai ver o Cabugi, se não tiver obstrução pelo terreno. Passa. Isso, essa possibilidade que o Manuel migrou do 2018 para 2024, abandonou o Morro do Menino e arrumou outro. E esse é o que está aqui. Ele conhece, evoluiu. Passa. E essa situação atual, essa daí, é aquilo que eu disse, todos os pontos ali estão perfeitamente determinados. O que é o ponto A? Segundo ele, é o ponto que está na primeira, do avistamento. O ponto B é onde eles fizeram o primeiro ancorador. E lá, aquela linha que corta lá a praia, foi onde eu estava com o drone. Entendeu? Em cima daquelas linhas divisadas. Essas três linhas. Branco, amarelo, branco. Canal Minha, Peroba, Zumbi. O assentamento de Zumbi. Bom, dá para notar o seguinte. Primeiro, essa minhoca que está aqui dentro é a tal da isómata. O que é isómata? Isómata é a mesma coisa que uma curva de nível, só que no fundo do mar. Não tem curva de nível aqui, então dentro da água chama-se isómata. Então, essa isómata de 55 metros, então eu saio procurando. Onde é que no mar tem 55 metros? Sai passando uma linha. É isso aí, ó. Que vocês podem ver que coincide com as paredes. Todo pescador aí do norte sabe que é parede. Porque você chega, você está indo ali com 50 metros, 50 metros, de repente,
você começa a querer para 400, 500, 1.000, 3.000 metros. Você está numa beira de mesa dessa. Isso é chamado talude continental, tá? Só que talude continental, tecnicamente, a partir de 200 metros. Por isso eu não chamei de talude, ela está na linha das paredes. Bom, e tem que ser ali, porque foi ali que meteram o prumo. Nenhum outro ponto nessa costa tem 25 braços ou 55 metros de profundidade. Então, se descobrir aqui, tem que estar em cima dessa linha aí. Olha lá a linha de Cabo São Roque também, nós vamos chegar lá já. Bom, esses são os pontos do Manuel, tudo certinho, é o primeiro fundeador, o segundo fundeador, onde é que está o cume, que é o cume, o NPP Potiguar, é tudo aí. E ali eu mostro também como é que seriam as navegações, se você do Cabo São Roque, o barco, navegar em direção ao norte, segundo essa minhoca, essa curva, né? Não tem outra palavra, porque lá na Bahia é retinho mesmo. Bom, passo. Bom, aqui eu começo a examinar agora o seguinte. Por favor, volte aquela que eu deixei passar uma. Essa linha branca é com refração. Veja você que essa linha está mais para dentro do mar, mais perto da isóbata 55. Avança. Veja que já recuou. Essa outra é sem refração. Bom, avança. Qual a conclusão disso? Está aí. Ó, o gargeiro a 33 metros. Quando eu consigo chegar naquele limite de visibilidade, que é um círculo, uma área onde você pode ver ou não ver, eu botei, está lá. Se eu considerar ela toda 320 metros, é uma coisa altamente teórica. Como eu dizer para você que é isso aqui que vocês estão vendo, nada. Depois, essa linha agora está aqui, tem 60 metros acima da linha do horizonte. Bom, então, o ponto A está fora do círculo. Quer dizer, não é possível avistamento nem da Serra Verde, nem com refração naquele ponto que ele indica. E se eu não levar em conta a refração, o ponto A que eu coloco lá após o primeiro lá, porque ele inverteu aquilo ali, tá? Ele também está fora do círculo. Se eu levar em conta a refração, eu tiro o ponto A fora. Se eu colocar que lá do mar, você está vendo 60 metros próximos ao pico da chapada, com refração, também o ponto A está fora. Não, o ponto A é o primeiro avistamento. Não dá, mesmo assim, não dá para ver. Piorou, né? Nem o A, nem o B. Mesma coisa se eu levar em conta a refração. Todos os dois estão descartados. Ou seja, na primeira situação, eu descarto o ponto de avistamento. Nas outras, pode descartar até o fundeador, o primeiro. Passa. Agora vamos ao Carlos Chesma e o senhor Roberto Furtado. Ele diz que bateu aquela foto linda lá do mar, que tem até o furabucho, o passarinho que estava no canto da mar, poético. Então, está lá onde é que devia estar o barco dele. Que não é desse. Aqui. Isso aqui. Bom, e aqui essa linha lá está a linha direta de visibilidade lá para a cabeça da serra. E aí eu estou usando os raios de visibilidade, né? No caso aí, com refração, tá? Na verdade, eu estou usando, enxergando 320 metros da chapada total, com e sem refração, está tudo fora. O barco dele, não sei como é que consegui enxergar isso, enxergar a cabeça lá, mas está aí, ali dentro, talvez tenha algum outro cálculo, outra coisa diferente. Passa, estou terminando. Agora aí, com refração, passa. Bom,
Então eu constato essa possibilidade de visitar o restaurante da Serra Verde a partir do passo. Aí agora eu faço uma avaliação daquela imagem. Eu coloco embaixo uma questão de exatamente como está no livro, lá, a imagem original, tá? Vou dizer que eu manipulei a imagem. Embaixo, eu faço um destaque da linha do horizonte, onde você começa a ver melhor como é que é a linha do horizonte. Aqui em cima, eu pego aquela linha do horizonte dele e coloco ali em cima, tá vendo? E aquilo que está embaixo foi transportado ali para cima, a primeira imagem. Embaixo, essa mais amarela, é que o nosso amigo Ernest Mouchet viu e desenhou como é que estava. Eu levo para vocês para perceberem a semelhança. E quer que o Mouchet diz ali que está sendo visto? Na Serra Verde, como está afirmado quando se mostrou essa imagem, está escrito lá que aquilo lá é a Serra Verde. Ali eu estou vendo a árvore Pititilha, Carnaúba e São Roque. Veja que casa razoavelmente a silhueta da linha do horizonte no mapa do Mouchet de 1854. Baixe lá e divirta-se com essa bibliografia, preciosa bibliografia. Passa. A bibliografia está tudo aí, tá? Passa. Muito obrigado. É o seguinte, como foi dito, quem quiser fazer perguntas, 2 recomendações. Primeira, se identificar porque está sendo gravada. Segundo, falar no máximo 2 minutos. Alguém tem interesse em perguntar alguma coisa? Agora não vi ninguém. Peraí, ele falou primeiro, depois você. Boa tarde a todos, eu sou Milton França, educador, ambientalista e faço parte aqui do Momento Mangue Vivo, e atuo aqui no nosso estuário, e por causa das questões portuárias eu tenho feito estudos na nossa costa, inclusive vendo a ideia de um porto indústria na nossa rasa caiçara. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu fiquei interessado muito nessa questão quando o senhor estava falando sobre a Isótopa, né? E perto do talude, e eu usando o Google Earth, né, o Google Terra, vendo a questão batimétrica, né, de relevo submarino, encontrei algumas áreas, bacias e canais profundos, especialmente ali atrás de Carnaubinha, logo atrás ali do Parracho, e tem uma grande bacia ali, que ela chega a ter a 3 km só, 65 metros no olho da bacia, na parte funda dela. Então, mas eu fico tentando entender se alguma nau que foi feito aquela que ele coloca ali perto de Touros, Carnaubinha, né, e Peroba. Então eu fico vendo se seria possível que na hora que ele foi medir a profundidade, ele tenha caído esse medidor nessa área profunda, ou se a referência dele era mais distante da costa. A minha dúvida é essa aí. Obrigado. É muito fácil você verificar. Nós temos... Não, é aquela amareladazinha. Veio a próxima, não, para trás. Para trás é lá perto daquela que você me mostrou. Mais. Começando a apresentação. Ixi, então passamos para frente. Aí.
Tem um mapa já dessas profundidades feito no século passado. Isso é mais pra frente. Aí, está pertinho. Mas, essa outra, próxima. Está aí, ó. Aí está um mapa de baixo, de areia, etc, etc, etc. Aí ele não achou nenhuma profundidade de 55, mas isso não quer dizer que corrente não possa ter eventualmente cavar, tá? Bom, e fica fácil responder para você, porque os pontos, onde dizer, eu ancorei aqui, tá em cima da isóbata 50.